A técnica Sangue Celestial do Berserker era uma habilidade que escapara do domínio de Serhan em sua vida anterior, por não ter o físico de um assassino celestial. No entanto, ele adquirira um profundo conhecimento das artes marciais após confrontar o sangue demoníaco. Dominar o sangue celestial do Berserker era desafiador, pois era uma habilidade de crescimento. Enquanto Jizu meditava, uma aura vermelha envolvia seu corpo, formando o símbolo do assassino celestial no ar. Serhan ficou surpreso. Talvez estivesse ajudando-a demais, mas a rápida evolução de Jizu era impressionante. Algumas horas antes, eles vagavam pela cidade devastada, cenário de um apocalipse. Goblins ainda vagavam, ceifando vidas humanas. Serhan enfrentou-os usando o tempo final, tornando seus movimentos mais rápidos por um tempo limitado. Contudo, a habilidade exigia 1 hora de espera entre usos. Por ser uma habilidade de crescimento, sua duração e tempo de espera diminuiriam com a evolução. Um Goblin saltou sobre as costas de Serhan, pronto para atacá-lo com sua espada. Serhan se defendeu, agarrando a lâmina com a mão esquerda e contra-atacando com um soco de direita, lançando a criatura para longe. Sua mão ferida pela lâmina começou a se curar rapidamente, graças à habilidade de cura que adquirira. Ele imaginou o quão poderosa essa cura seria se combinada com o físico de um assassino celestial. Jizu perguntou se Serhan estava bem. Ele respondeu afirmativamente e sugeriu aproveitarem a calmaria para compartilhar habilidades. Entraram em um café vazio nas proximidades e sentaram-se. Serhan pediu a Jizu para abrir a janela de status. Uma mensagem do sistema anunciou o início do compartilhamento de habilidades entre os membros do grupo. A habilidade de cura foi compartilhada. Serhan então compartilhou da Jizu a habilidade do físico do assassino celestial. Ele pensou que o tempo final era útil, mas a habilidade de cura maximizaria os efeitos para Jizu. Outra mensagem do sistema explicou que o poder das habilidades compartilhadas seria reduzido para 30% devido ao vínculo superficial entre os membros do grupo. No entanto, esse poder poderia aumentar até 80% à medida que os laços se aprofundassem. Além disso, as habilidades compartilhadas não seriam afetadas pelos efeitos colaterais das originais. Serhan não esperava que o compartilhamento de habilidades limitasse o poder para 30%. Jizu comentou sobre a sorte de conseguirem boas habilidades logo de início, mas também expressou preocupação por não terem habilidades de ataque. Serhan respondeu que a cura poderia ser uma habilidade de ataque poderosa. Sobreviver bem no final das contas era uma excelente estratégia de ataque. Ele explicou que, ao ter uma recuperação tão rápida, poderiam até permitir serem atingidos por ataques que normalmente tentariam esquivar. Assim, a energia que seria usada para desviar poderia ser redirecionada para um contra-ataque eficaz. Uma habilidade de cura não apenas trata ferimentos, mas também fortalece a resistência e a força física, o que significa uma maior capacidade de resistência em combate. Jizu reconheceu que, olhando por esse ponto, era realmente uma habilidade valiosa. Serhan concordou, sugerindo que, como tinham tempo para realizar a missão, deveriam aproveitar para dominar algumas novas habilidades. Ele revelou que tinha outra habilidade para oferecer a Jizu, sem precisar compartilhá-la. Surpresa, Jizu questionou a mudança de atitude de Serhan, já que ele não costumava se preocupar muito com os outros. Serhan explicou que essa habilidade seria perfeita para Jizu, mas como ela parecia relutante, estava tudo bem. Jizu, por sua vez, afirmou que realmente queria. A cena então voltou para o momento presente, com Jizu focada em dominar a técnica Sangue Celestial do Berserker. Enquanto Jizu treinava intensamente, Serhan aproveitou para acessar a comunidade virtual. Diferente da primeira vez, quando apenas abriu uma pequena janela, agora parecia estar em um espaço completamente diferente. Ao entrar na sala de bate-papo, uma mensagem informou que o usuário Anônimo 48 havia entrado na sala. Um membro com o nome de Vida Honesta expressou irritação e sugeriu matar todos. Outro membro, Escura Escuridão, questionou o motivo dessa vontade de matar e comentou que a situação estava mais divertida agora. Serhan cerrou os dentes lendo as mensagens. Ele sabia quem era o Vida Honesta, apenas pelo nome de usuário.
o deus de Park Dong-won. Ver esse deus irritado fez Se-han concluir que Park Dong-won estava quieto por causa de Yoon Hyung-gyun. No chat, um usuário chamado Jester se gabava de seu avatar, dizendo que ele era muito foda, só é um pouco burrinho e revelava estar usando suas habilidades para roubar um banco, enquanto Vida Honesta o chamava de idiota com pontos de interrogação, seguido de risadas. Jester retrucou dizendo que é muito engraçado saber que ele vai se arrepender depois. Se-han resolve digitar no chat e questionou por que roubar um banco se o dinheiro já não tinha valor. Jester responde: "Sei lá, mano, só tô deixando ele sozinho porque é engraçado de ver." Se-han concordou, pedindo para ver também. Uma mensagem do sistema apareceu, convidando Se-han para ser um observador de Jester. Sua aparência foi ocultada por uma máscara, e o cenário ao seu redor mudou, encontrando-se com uma mulher usando um chapéu de bobo da corte. Ela o cumprimentou, apontando para o monitor e revelando seu avatar. Uma cena de destruição com uma garota assustada escondendo-se dos escombros, enquanto um homem fardado como policial se aproximava dela. O policial abaixou-se e perguntou à garota se estava bem, alertando-a sobre o perigo do local. A garota gritou, mas o homem permaneceu impassível. Do outro lado do observador, Se-han percebeu que encontrara a pessoa certa, aquele que derrotaria o monstro da Torre de Roma, o cartão de acesso. Na próxima cena, após encerrar o chat, Se-han e Jisoo caminham pela cidade. Jisoo questiona se não estão indo na direção oposta da Torre de Roma. Se-han explica que há um lugar que precisam visitar antes, essencial para completar a segunda fase. Ele percebe a escassez de observadores ao redor. Jisoo observa a devastação da cidade, com escombros e destroços por toda parte, lembrando-se das vidas perdidas. Ela comenta sobre a ausência de polícia ou exército, já que as leis não têm mais validade. Distraída, Jisoo mal percebe a aproximação de um goblin prestes a atacá-la por trás. Se-han grita um aviso, e Jisoo rapidamente elimina o goblin com sua espada, respingando sangue. Ela lamenta que a lâmina esteja cega por falta de limpeza e considera trocá-la. Se-han elogia a eficiência de Jisoo em derrotar o goblin com um único golpe. Ela explica que causa dano extra a inimigos humanoides. Se-han só pode usar 30% de suas habilidades, mas para Jisoo ainda é 100% do físico do assassino celestial. Ele reconhece sua força, especialmente considerando o estágio recentemente concluído. Ao chegarem em frente a um banco, Jisoo questiona a escolha do local e se Se-han está pensando em sacar dinheiro. Ele explica que o dinheiro perdeu seu valor no mundo, enquanto os pontos oferecem trocas valiosas. Se-han apenas responde que a pessoa essencial para completar a segunda fase está lá dentro. No interior do prédio, 2 ladrões confrontam um homem fardado como policial. Ele ordena às pessoas que corram enquanto ele enfrenta os bandidos. Um dos ladrões saca uma faca, mas o policial rapidamente a desarma, golpeando-o no braço e em seguida no rosto com o joelho. Enquanto isso, o segundo ladrão prepara-se para atacar pelas costas, mas o policial vira-se a tempo e acerta um soco em seu estômago. O bandido fica surpreso com a força do policial. Observando a cena, Jisoo comenta o quão incrível foi. Ela pergunta a Se-han se aquele é o indivíduo que estão procurando, e ele confirma. Jisoo nota que os ladrões também são jogadores e pergunta se o policial tem algo especial. Se-han responde que talvez, mas também há outra razão. Ele é o avatar de um deus. Se-han e Jisoo revelam-se, saindo de trás da parede onde estavam escondidos. O policial os avista e se aproxima. Ele pergunta se vieram ao banco resolver algo, alertando sobre a periculosidade da área. Com um sorriso, sugere que vão para um lugar mais seguro, já que ladrões continuam a frequentar o banco. Se-han explica que não estão ali pelo banco, já que ele não pode funcionar normalmente naquela situação. O policial então pergunta qual é o motivo de estarem ali. Se-han responde que vieram para conhecê-lo, Lee Min-ah. Os olhos do policial se arregalam. Ele revela que na verdade se chama Nam Kyung-cheo, e que é a primeira vez que ouve esse nome. Jisoo percebe a aceleração do pulso do policial e sua agitação, observando suas pupilas dilatadas. Ela comenta que ficar tão surpreso com um nome que ouviu pela primeira vez é suspeito. Se-han fica impressionado com a intuição de Jisoo.
O policial pergunta quem são eles afinal. Serhan sugere que talvez sejam alguém que saiba sua verdadeira identidade. O policial pergunta o que isso significa. Serhan nota a presença do observador do bobo da corte e se questiona se sempre foi assim ou se é uma edição especial. Ele acredita que a deusa do bobo da corte vai achar a situação bastante interessante. O policial se afasta de Jisoo, liberando-se de suas mãos. Ele demanda saber como Serhan sabe dessas coisas. Serhan responde com uma provocação, sugerindo que se o policial não pretende mais esconder nada, deveria revelar sua verdadeira identidade, sua habilidade. O policial toca o rosto, confuso sobre como Serhan descobriu sua verdadeira natureza. Ele até se fingiu como uma pessoa fraca, até o policial estar à beira da morte. Então ele roubou suas roupas e pertences, em um plano perfeito. Uma luz emana, desfazendo sua transformação e revelando a verdadeira identidade. Uma garotinha, a mesma que se escondia entre os escombros. Ela é o avatar da deusa do bobo da corte. Ela pergunta o motivo deles estarem ali, dizendo que está ocupada. Serhan questionou se ela estava ocupada tentando roubar o banco, enquanto Jisoo perguntava se a garota tinha uma habilidade de transformação. Serhan confirmou que era basicamente isso. Ela conseguia se transformar em outras pessoas ou objetos. Ele percebeu que não teria ideia de como responder a Jisoo se ela perguntasse como ele sabia disso. Mas, por sorte, ela não fez a pergunta. Jisoo questionou o que Serhan quis dizer com ela estar ocupada roubando o banco, já que ela parecia estar ajudando as pessoas. Lee Min-ah explicou que exatamente isso. Ela estava ajudando as pessoas porque, em sua forma original, como uma simples estudante colegial, não ganharia a confiança delas para oferecer ajuda. Porém, como policial, seria mais confiável aos olhos das pessoas. Serhan contra-argumentou que foi ela quem trouxe os ladrões para lá. Ele alegou que, se ela tivesse feito isso, poderia ficar com todo o dinheiro sozinha, já que havia pessoas tentando se esconder dos monstros. Min-ah negou veementemente, questionando por que lutaria com os bandidos se tivesse feito isso. Serhan explicou que, dessa forma, ela poderia ficar com todo o dinheiro para si mesma. Ele sugeriu que, ao atrair ladrões para aquele local algumas vezes, as pessoas entenderiam que era perigoso e evitariam ficar ali. Park Dong-kwon e Lee Min-ah eram mestres na arte da manipulação, algo que Serhan testemunhou várias vezes em sua vida passada. Min-ah então assume sua culpa e questiona o que Serhan fará a respeito, se a entregará para a polícia ou algo assim. Serhan responde que, de qualquer forma, a polícia e o governo já não têm mais poder. Então, mesmo que ela fosse entregue, logo escaparia. Serhan pergunta se ela gostaria de acompanhá-lo por um tempo. Min-ah indaga por quanto tempo seria esse período. Serhan responde que seria até completarem a segunda missão. Com essa revelação, Min-ah começa a zombar dele, dizendo que ele está agindo como o Todo-Poderoso, mas ainda estão na segunda missão, enquanto ela já está na terceira. Ela questiona de qual estágio ele é e quantos monstros ele matou. Serhan evita a pergunta, dizendo que ela não precisa saber disso, apenas decidir se irá com eles ou não. Min-ah responde que não quer ir, perguntando por que deveria acompanhá-los. Serhan oferece alguns pontos a ela em troca de cooperação. Min-ah pergunta quantos pontos duas pessoas, que nem completaram a segunda missão, teriam para agir dessa forma. Serhan percebe que nada de bom virá se ela continuar os olhando como inferiores, então é necessário deixar claro a ordem da hierarquia ali. Ele aponta o dedo para a testa de Min-ah e dá um peteleco, fazendo-a quase cair, embora ela não perceba o que ele acabou de fazer. Serhan sugeriu que Min-ah fosse mais educada. Ela devia estar sentindo alguma dor, já que os atributos de Serhan ultrapassavam o rank F. Min-ah começou a gritar, questionando quem ele era para dizer a ela como se comportar. Ele realmente achava que ficaria quieta enquanto ele a acertava? Jisoo interveio, parando o punho de Min-ah e apertando seu braço. Embora Jisoo fosse muito forte, Min-ah decidiu não demonstrar isso, embora achasse que não poderia soltar a mão de Jisoo. Uma luz começou a ser emitida. No entanto, Jisoo apenas apertou sua mão com mais força. Min-ah começou a gritar que seu braço fraco estava prestes a quebrar. Jisoo percebeu que,
Por causa da dor, Mina não conseguia se concentrar para se transformar. Seria bom serem educados um com o outro, como Serhan disse. Eles são pessoas, não animais, certo? Mina concordou e perguntou se poderia soltar sua mão. Serhan perguntou se ela iria com eles agora por um tempo. Mina questionou se eles também eram avatares. Serhan explicou que eram jogadores regulares, mas então Mina perguntou por que eles eram tão fortes. Serhan disse que não era necessário ser um avatar para ser mais forte que um jogador que fosse. Era muito mais fácil obter poder dessa forma. Mas o que mais importava eram bons equipamentos. Boas estatísticas não são tudo. É preciso itens igualmente bons para progredir. Jisoo perguntou se eles seriam capazes de conseguir itens bons e adequados. Afinal, a cidade está um caos e toda bagunçada. Não há lojas inteiras e seguras por ali. Serhan respondeu que certamente conseguiriam. Eles adentraram uma área segura. Mina perguntou como ele sabia que ali era uma área segura. E Serhan respondeu que bastava olhar o estado da loja para descobrir. Jisoo percebeu o que ele quis dizer. Embora houvesse vestígios de roubo, não havia nenhum sinal de que monstros estiveram ali. Não havia nada danificado, nem corpos mortos. Mina responde que são boas observações, mas questiona que tipo de equipamentos eles seriam capazes de conseguir ali. Serhan responde que sempre há um jeito. Ele então diz, abrir ponto de compra. E uma enorme janela do sistema aparece, revelando o menu de uma loja. Mina pergunta perplexa o que é aquilo, e Serhan pergunta se ela, sendo avatar de um deus, não sabia disso. Serhan pensa que os deuses deveriam informar essas coisas aos seus avatares, já que os itens são necessários em um jogo. No entanto, a deusa da bobo da corte é conhecida por possuir uma personalidade sádica. Do jeito que ela é, nunca mostraria para seu avatar como fazer coisas fáceis. Embora possua altos status, sua personalidade é meio duvidosa. Serhan tenta amenizar, dizendo que descobriu isso por coincidência, e Mina não precisa se sentir mal por não saber, mas ela o acha irritante. Serhan responde que agora precisam aproveitar, já que não terão outra chance de comprar itens antes do segundo estágio. Então devem pegar itens que serão úteis. Serhan observa que, como esperava, a maioria dos itens são comuns, e a verdadeira graça dos jogos está nos efeitos especiais dos itens. Ele nota também a ausência de poções, comentando que a taxa de sobrevivência aumentaria se elas estivessem disponíveis desde o início. No entanto, em breve haverá jogadores capazes de fazer seus próprios itens. Mas por enquanto, essa é a única maneira de conseguir equipamentos. Serhan pondera que talvez não seja tão ruim, pelo menos ter armas disponíveis no primeiro estágio. Ele escolhe alguns itens que considera úteis no momento, além de uma espada e uma adaga. Entrega também um item defensivo para Jisoo, explicando que é usado para proteger o coração, e que ela só precisa colocá-lo ao redor de seu corpo. Serhan comenta sobre a dificuldade de Jisoo gastar pontos em equipamentos, já que ela está usando muitos pontos para aumentar seus status, mas sugere que ela pode pagar esses pontos mais tarde. Jisoo, com um sorriso toda safadinha e o rosto corado, diz que com certeza ela irá pagar. Serhan então pergunta que arma ela quer, sugerindo talvez uma espada. Jisoo analisa as armas disponíveis no menu do sistema e opta por uma arma pesada, a massa. Serhan compra a massa para Jisoo, explicando que a técnica Sangue Celestial do Berserker não tem armas favoritas. Mina, ao lado de Serhan, cruza os braços e ele questiona o que é isso. Mina responde que estava apenas pensando se alguém compraria algo para ela também. Serhan pergunta por que ele deveria fazer isso, afinal foi ela que rejeitou os pontos que ele tinha oferecido mais cedo. Serhan responde que cada item ali custa pelo menos 200 pontos, e que Mina deveria ter se preocupado em acumular pontos ao invés de tentar roubar um banco. Mina fica espantada com o valor de cada item e pergunta como ele conseguiu tantos pontos. À medida que a noite cai, o grupo continua caminhando pela cidade. Serhan ataca um Goblin. Sua espada perfura não só o Goblin, mas também a parede de concreto logo atrás, como se fosse papel. Ele estava testando o Orichalcum compacto que havia recebido na primeira missão, um material que pode ser usado em estado líquido e sólido.
e também pode ser recuperado. Serhan se pergunta quão eficaz era este item. Ele ouviu dizer que o Orichalcum era o metal mais forte de todos, e parecia ser verdade. Jisoo chama por Serhan, indicando que chegaram à Torre de Roma. Miná pergunta qual é a segunda missão deles afinal. Serhan responde que é capturar o boss. Miná pergunta se eles têm esse tipo de missões também. Serhan então pergunta qual foi a missão dela. Miná responde que sua missão era apenas sobreviver. Serhan percebe agora por que eles terminaram tão rápido. A missão de sobrevivência é matar ou morrer até restar um certo número de jogadores. Comparada com essa, a missão que eles haviam recebido era um tanto mais pacífica. Na entrada da Torre de Roma, Serhan nota 2 homens de guarda. Jisoo pergunta o que estão fazendo ali, ficando de vigia. Serhan responde que parece que estão vigiando, mas não há monstros à vista. Ele explica que o problema não são os monstros, mas sim os humanos como eles. Serhan esclarece que quando diz humanos como eles, está se referindo apenas a ele e Jisoo, excluindo Miná. Miná pergunta o que ele está sugerindo, que ela se transforme e vá perguntar as circunstâncias para eles e volte com as informações? Serhan confirma que é mais ou menos isso, afinal, eles precisam saber qual é a situação. Serhan e Jisoo encaram Miná e ela concorda, chamando ambos de demônios. Miná se move rapidamente, escondendo-se entre os escombros para se aproximar dos homens de guarda. Ela observa por um tempo, aguardando uma brecha. Só precisa de um momento em que eles não estejam olhando. Quando consegue a oportunidade, ela se levanta e acerta um golpe certeiro na nuca de um dos homens, fazendo-o desmaiar. Rapidamente, ela arrasta o corpo para trás dos escombros e usa sua habilidade de transformação para imitar a aparência dele. O segundo homem, ao se virar para fazer a ronda, nota que seu amigo sumiu e se pergunta onde ele foi. Ele grita que vai reportar aos superiores se ele não aparecer, e Miná, agora disfarçada, sai de trás dos escombros, dizendo para ele não fazer isso. O homem sobe os degraus da escada de entrada, pedindo pressa ao outro. Jisoo e Serhan observam tudo escondidos, preocupados com o destino de Miná. Em uma cena que aconteceu anteriormente, antes da chegada do grupo de Serhan, uma equipe ascendia a torre até o último andar, confiante na vitória sobre o boss. Porém, ao alcançarem o salão, são tomados pelo medo ao depararem-se com sua imponência, seu corpo lembrando-o de uma gigantesca serpente. Percebendo sua incapacidade de derrotá-lo, tentam recuar imediatamente, mas são impedidos pelo início do massacre. O boss atinge o primeiro membro do grupo, desencadeando o pânico e a tentativa desesperada de fuga dos demais. Um pequeno grupo se aproxima da porta de saída do salão, porém o corpo imenso do boss os impede de escapar. Um dos membros tenta incitar coragem, erguendo sua espada e clamando por união, mas é rapidamente eliminado, seu corpo devorado, restando apenas sua espada. O boss se ergue imponente diante do grupo. Miná retorna com informações cruciais. O boss do estágio está no topo da construção e é formidavelmente forte. Contudo, o maior obstáculo está na entrada para a missão. É necessário completar a missão com o mesmo grupo do primeiro estágio, o que significa que, com 2 times competindo pela mesma tarefa, apenas um pode triunfar. Além disso, há uma punição severa para o time que falhar, sem possibilidade de desistência. Serhan, após analisar as informações, percebe que a equipe que chega posteriormente fica responsável pelo porão. Descendo até lá, encontram Lee Jong-hyun. Ao ver Serhan, Jong-hyun questiona como ele ainda está vivo, ao que Serhan retruca, perguntando o mesmo sobre Jong-hyun. Jong-hyun responde com um simples, talvez sorte. Serhan nota que ele está mais respeitoso desde a última vez que se viram. Jisoo se junta à conversa, destacando que Jong-hyun testemunhou a força de Serhan em combate, o que justifica sua mudança de atitude. Serhan então solicita ver o presidente do conselho, e Jong-hyun o guia até lá, revelando que aquele lugar se tornou sua base. Serhan é reconhecido por todos como aquele que enfrentou o Monotauro enquanto os outros fugiam. O local está repleto de observadores, dada a grande quantidade de pessoas presentes. Miná questiona se todos ali são do mesmo estágio que Serhan, e pergunta como foi o primeiro estágio, levando Serhan a minimizar,
afirmando que foi apenas uma questão de se livrar do monstro enquanto os outros fugiam. Miná pergunta que tipo de monstro era o enfrentado, e Serhan responde que era um minotauro sentinela. O presidente logo avista Serhan e corre até ele, expressando surpresa e alívio por vê-lo vivo. Ao se aproximar, dá um forte abraço em Serhan, deixando Miná intrigada e questionando Jisoo sobre o comportamento do presidente. Este explica que estão protegendo o local após sua chegada posterior. Serhan percebe que confirma o que Miná havia mencionado. Serhan sugere que precisam apenas derrotar o boss antes dos outros competidores e se livrar deles. O presidente responde que não podem enfrentar as equipes que chegaram primeiro, muito menos derrotar o boss como o primeiro grupo não conseguiu. Serhan, confiante, afirma que é possível e propõe derrubar os oportunistas que tentam monopolizar tudo. Em outra cena, uma foice raspa no chão, enquanto uma mão humana segura a de um goblin que empunha uma espada. Quando a cena é revelada por completo, a foice é uma kusarigama, sendo arrastada por um homem grande e forte através de correntes, deixando um rastro de sangue em seu caminho. Existe um boss na torre e duas equipes que estão de olho no boss, e o time que não matar o boss receberá uma punição, e é claro que a punição por falhar a segunda missão é a morte. Na discussão estratégica, Serhan questiona se o primeiro grupo realmente tem certeza de que o boss está na torre, já que eles são os únicos que afirmam isso. O presidente confirma. Serhan então sugere que se rendam e deixem o primeiro grupo tentar primeiro. O presidente, perplexo, pergunta se ele está brincando. Serhan assegura que está falando sério, sugerindo que instruam o primeiro grupo a tentar derrotar o boss do último andar primeiro, desde que sejam capazes disso. O presidente questiona sobre a missão, argumentando que seria o fim se permitissem que o primeiro grupo matasse o boss. Serhan contra-argumenta, questionando a certeza de que a criatura no topo da torre é realmente o boss. Por que estão tão certos disso? O presidente explica que é natural assumir que seja o boss, inclusive Serhan, se tivesse visto o vídeo. Era uma criatura de um nível diferente dos monstros normais, confirmado pelo vídeo gravado pela outra equipe quando os encontraram. Além disso, receberam uma notificação indicando o estágio do boss ao entrarem na torre, o que sugere que ele está lá. E após inspecionarem os outros andares, não encontraram nenhum outro monstro. Serhan questiona se todos os outros andares incluem o subsolo também, destacando a diferença entre um boss e um monstro comum, observando que os chefões costumam ter seu próprio exército posicionado próximo a eles. Em outra cena, um figurante entra em uma sala chamando pelo chefe, alertando sobre algo importante. O homem, virando o rosto com desconfiança, pergunta se são aqueles bastardos novamente. O figurante confirma, mas menciona que há algumas novas faces no grupo desta vez. O grupo de Serhan havia ido negociar com o primeiro grupo que estava monopolizando a torre. Antes disso, durante a discussão do grupo sobre a estratégia, Serhan questiona Park Dong-won se ele decidiu confiar agora. Dong-won admite que não há esperança de derrotar o boss e concorda com a proposta de atacar o porão, deixando o último andar para o outro grupo. Em seus pensamentos, Serhan reconhece que Dong-won é uma escória, mas admite sua astúcia. Ele prevê que tudo ficará bem se souber utilizar isso adequadamente. O presidente questiona se a estratégia realmente funcionará, preocupado com os rumores de que a maioria das pessoas do outro time são criminosos. Esses indivíduos estavam envolvidos em guildas na Coreia desde o primeiro estágio. Mas além deles, havia uma guilda que chamou muita atenção por suas habilidades. Formada por criminosos que escaparam da prisão quando o mundo mudou. A pior guilda que existe. Conhecida como o Pecado. Eles matam indiscriminadamente para benefício próprio. Fizeram de tudo para avançar. E o homem por trás da criação dessa guilda é Kim Jung-won. Ao se aproximar do grupo de Serhan, Kim Jung-won pergunta se vieram ali para lutar. O presidente explica que estão ali para discutir suas ideias. Kim Jung-won questiona o que pensaram, lembrando que já recusaram a união anteriormente. O presidente esclarece que não se trata disso. Estão ali para anunciar que cederão ao grupo de Kim Jung-won, para que possam enfrentar o boss do último andar. O líder dos criminosos retruca que não estão cedendo, estão apenas adiando o inevitável, pois todos morrerão se falharem na missão.
O presidente reconhece que seu grupo não tem chances contra o de Kim Jong-won. Então precisam encontrar outra solução. Propõe que se matarem o boss primeiro e um tempo significativo passar, talvez outro boss apareça. Decidem apostar nessa oportunidade. Se-han admira a habilidade do presidente em falar tão bem e manter a calma, mesmo quando está mentindo descaradamente. O líder dos criminosos pergunta se estão falando sério, e o presidente responde que não tem muitas opções. Os olhos do líder dos bandidos se tingem de vermelho, advertindo que se estiverem enganando-o, todos pagarão com a vida. Uma aura densa de energia negra emana de Kim Jong-won, tão opressora que faz os mais fracos caírem. O presidente reitera que estão falando sério. Se-han, apesar de não parecer afetado pela aura negra, reconhece o desconforto que ela traz, mesmo que esteja acostumado. Esse homem é um avatar de um dos deuses superiores, o avatar de Hades. Kim Jong-won consulta seus comparsas sobre a situação. Eles respondem que não faz diferença. Se não tivessem cedido, morreriam de qualquer maneira. Podem matá-los a qualquer momento se detectarem algo suspeito. O líder dos bandidos concorda em aceitar a oferta, mas ressalta que não confiarão cegamente no grupo. O presidente compreende e se oferece para ficar como prisioneiro enquanto cuidam do boss. Park Dong-kwon intercede, afirmando que Hyung é o líder e não pode abandonar sua posição, oferecendo-se para permanecer em seu lugar. Essa atitude surpreende um pouco Se-han, mas Kim Jong-won decide que apenas uma pessoa não é divertido o suficiente. Todos os presentes serão mantidos como reféns, e ele especificamente fixa seu olhar em Jisoo, lançando sua kusarigama em sua direção. Se-han intervém, bloqueando o ataque, o que enfurece Kim Jong-won, que se pergunta quem caralhos é esse cara. Parece que Kim Jong-won está desconfiado de Jisoo, talvez sentindo algo vindo dela sem compreender completamente sua verdadeira natureza como o assassino celestial. O presidente questiona abruptamente por que Kim Jong-won está agindo dessa maneira de repente. Encarando Se-han de perto, Kim Jong-won comenta sobre a habilidade aparente de Se-han, ao que Se-han responde calmamente, indiferente. Um dos capangas irrompe, questionando quem Se-han pensa que é para falar assim com o chefe. Kim Jong-won interrompe seus capangas, concentrando-se em Se-han, afirmando que ele não é comum. Se-han, mantendo-se firme, desafia Kim Jong-won, sugerindo que seria melhor evitar confusão. Uma aura vermelha começa a se manifestar no ambiente, emanando de Jisoo, que demonstra raiva diante da provocação de Kim Jong-won. Os capangas de Kim Jong-won ameaçam dar uma lição nos intrusos para ensiná-los a ficar em seu lugar. Enquanto isso, Kim Jong-won, incapaz de olhar para frente, curva-se com a cabeça baixa, demonstrando dor sob a opressiva aura de Jisoo. Ele se pergunta internamente o que exatamente essa vadia é. Se-han interrompe a tensão ao tocar o ombro de Jisoo, pedindo que ela se acalme. Jisoo dissipa a aura opressora de sede de sangue, desculpando-se com Se-han pelo surto de raiva. Apesar da intenção assassina do físico do assassino celestial ser sutil, não é algo a ser subestimado, especialmente para Kim Jong-won, apesar de sua natureza cruel e psicopata. Se-han questiona Kim Jong-won sobre seus próximos passos. Kim Jong-won, ainda se recuperando do efeito da aura de Jisoo, responde com frieza, afirmando que tudo bem. Desde que um deles fique como refém, os outros podem ir embora. Ele promete terminar a missão e garantir a morte de todos eles. O presidente suspira aliviado, expressando preocupação por Dong-won, que ficou para trás. Se-han assegura que não precisam se preocupar com ele, mas sim se prepararem rapidamente. Se-han leva o grupo para uma área segura, onde podem acessar o menu de compras para adquirir itens. O presidente admite nunca ter imaginado essa possibilidade. O grupo começa a se equipar para o desafio iminente. O presidente pergunta a Se-han o que ele acha, se os criminosos vão apenas derrotar o boss e seguir em frente. Se-han responde que não, pois não haverá mais nada para eles depois de matar o boss. Em uma cena subsequente, Se-han está sozinho ao telefone, discutindo seus planos com a pessoa do outro lado da linha. Jisoo se aproxima, perguntando com quem ele estava falando. Se-han desconversa,
dizendo que não é nada importante, apenas uma conversa necessária. Jisoo fica curiosa com os itens que Se-han carrega, especialmente os anéis. Ele explica que são braceletes de treino, cujo peso pode ser ajustado de acordo com a cor da gema, variando do vermelho ao roxo. Jisoo indaga se ele irá treinar com eles, mas Se-han responde que não são para ele. Há alguém que realmente precisará deles. Ele então pergunta se Jisoo está pronta. Ela responde que só precisa dos equipamentos de defesa padrão e da massa que segura. Se-han ordena que retornem ao presidente e aos outros. Jisoo aproveita para perguntar se Se-han sabe usar uma lança, e ele confirma. Em seus pensamentos, Se-han relembra que não pode contar a Jisoo que aprendeu isso em sua vida passada. Refletindo sobre isso, se questiona internamente sobre o que seu mestre estaria fazendo agora. Jisoo pergunta qual arma ele domina melhor, e Se-han responde que não possui nenhuma em particular. Internamente, ele reconhece que é habilidoso com todas elas no mesmo nível. Mas talento não é algo crucial para ele. O único que superou os mais fortes e melhores, o único que sobreviveu sozinho até o fim, era ele mesmo. Eles retornam ao presidente, e Se-han elogia os equipamentos que ele adquiriu. O presidente explica que, graças a Se-han, a recompensa da primeira missão foi de rank ouro, rendendo-lhe uma boa quantidade de pontos. Um observador voa atrás de Yoon Hyun-gyun. Se-han percebe que ele parece ter se tornado o avatar de um deus, embora não deva ser um deus maligno, considerando sua associação com o presidente. De qualquer forma, descobrirão mais no futuro. Se-han entrega a lança ao presidente, instruindo-o a posicioná-la no centro da sala assim que encontrarem o boss, garantindo que a ponta esteja virada para o teto. Ele explica que se por acaso perceber que o presidente não pode lidar com o boss, enviará um sinal para atrair o boss até a lança. O presidente pergunta se há alguma relação entre a lança e o boss, e Se-han responde enigmaticamente que ele saberá quando chegarem lá. Enquanto isso, uma mensagem chega ao celular de Dong-won, enviada pelo presidente, informando que a operação foi iniciada e estão se dirigindo ao porão. Dong-won se pergunta sobre as verdadeiras intenções deles. Ele reconhece que há uma grande chance de que as palavras de Se-han sejam verdadeiras, especialmente porque até seu deus o alertou sobre Se-han. Determinado a agir por conta própria, Dong-won chama o guarda que vigiava sua sala. O guarda pergunta o que ele deseja, e Dong-won sugere que há algo sobre a missão que precisa compartilhar diretamente com o chefe deles. Ele enfatiza que não se trata de algo que afetará negativamente o grupo deles, mas sim algo útil para a missão. Dong-won reconhece as habilidades de Se-han, mas também reconhece as habilidades reais de Kim Jung-won. Se ele precisar escolher um lado, definitivamente escolherá o de Kim Jung-won. O guarda concorda em levá-lo até o chefe, alertando-o a se preparar para o pior caso esteja tramando algo. Dong-won responde que está pronto para o que der e vier. O grupo de Se-han inicia a operação descendo os andares subterrâneos da torre, enfrentando inúmeros ratos que surgem pelo caminho. Eles começam a eliminá-los rapidamente, e o presidente elogia a ideia de trazer tochas para cada pessoa, como sugerido por Se-han. Se-han explica que os monstros que emergem das sombras são fracos contra a luz, enquanto sozinho ele aniquila dezenas de ratos em questão de segundos. Se-han observa que o número de monstros parece estar aumentando, e o presidente comenta que ele os matou como se fossem insetos. Se-han concorda, afirmando que essas criaturas não passavam de insetos. Ele pergunta sobre a distância percorrida até o momento, e o presidente informa que estão aproximadamente na metade do caminho, no terceiro andar do porão, com um total de 6 andares. Se-han então recebe uma notificação em seu celular. Uma mensagem de Mina informando que estão descendo. Em outra cena, Kim Jung-won está furioso, socando a parede enquanto reclama que tudo aquilo é uma loucura. Ele expressa sua raiva em relação a um basilisco, uma criatura com um olhar maligno de petrificação. Quando um dos subordinados chama sua atenção, informando que o refém tem algo para dizer, Park Dong-won revela que, na verdade, seu grupo está lutando nos andares inferiores do porão. Ele expõe o plano completo, revelando ao grupo de bandidos que, apesar do boss no topo ser mais forte, na verdade é um falso. E seu grupo tem certeza de que o verdadeiro boss está no porão.
Essa é a razão pela qual desistiram do boss do último andar. Um dos capangas fica nervoso, acusando-os de tentarem prejudicá-los. Kim Jong-won fica furioso, questionando como aqueles desgraçados têm a audácia de fazê-lo de idiota. Enquanto o caos se instala, Park Dong-won permanece indiferente, pois para ele, tanto faz. Se o grupo de Se-han for derrotado e Kim Jong-won completar a missão, ele pode anular a punição da missão com a habilidade concedida por seu deus. O bandido que estava de guarda atribui o sucesso a Dong-won, rindo enquanto este desconcertado questiona por que o outro está rindo tão imbecilmente. O grupo dos bandidos chega ao porão, mas não encontra ninguém lá. Dong-won estranha a ausência, esperava que estivessem lá. O chefe ordena que busquem em todos os cantos. Um dos capangas sugere que eles podem estar nos andares mais baixos, já que estão com pressa para completar o estágio rapidamente e escapar. Kim Jong-won decide que todos devem descer. À medida que o grupo avança na escuridão, avistam duas silhuetas no porão. Os olhos de Kim Jong-won brilham em vermelho ao reconhecê-los como Se-han e Jisoo. Se-han comenta sobre a demora do grupo em chegar, expressando pesar por informar que os andares inferiores estão bloqueados, forçando-os a irem embora. Um dos capangas ao lado de Kim Jong-won questiona a declaração de Se-han, perguntando se ele realmente quer morrer tanto assim. Se-han chama por Park Dong-won, acusando-o de traição e aliança com os bandidos, considerando-o previsível e entediante. Dong-won, confuso, questiona a sanidade de Se-han, dizendo que esse seja o fim da linha para ele. Se-han pergunta a Lee Min-ah se ela também concorda com isso. Uma luz irradia do capanga ao lado de Dong-won, revelando que na verdade era Min-ah disfarçada. Ela volta à sua aparência original, deixando Dong-won surpreso e espantado. Min-ah se aproxima de Se-han, reclamando que ele a faz trabalhar o tempo todo e não tem ideia dos problemas que ela enfrentou ao ficar perto daquele bando de criminosos repugnantes. Dong-won sente que as coisas estão longe de serem fáceis, ficando furioso e insultando Min-ah. Se-han revela que planejaram tudo para eliminar todos de uma vez, apontando para os criminosos e declarando sua determinação em acabar com eles e com quem está por trás deles. Min-ah pergunta qual é o plano, e Se-han responde que é simplesmente lutar. Ela avisa que vai sair fora se as coisas ficarem ruins. Se-han, olhando para o celular, percebe que precisa agir rápido, pois o tempo está se esgotando. Jisoo toma a frente, oferecendo-se para ficar e garantir que os criminosos não ultrapassem aquele ponto, dispensando a necessidade de todos ficarem. Se-han concorda e segura Min-ah, dizendo que vão subir. Ele pede a Jisoo para não matar Dong-won, apenas amarrá-lo se possível. Jisoo promete tentar não matá-lo. Enquanto Se-han se vira para partir, um ataque da foice de Kim Jong-won é lançado contra ele. Se-han desvia rapidamente e se aproxima tão velozmente que some da visão de Kim Jong-won, aparecendo repentinamente em frente a ele. O chefe dos bandidos fica surpreso por nem mesmo tê-lo visto se aproximar. Se-han dá um soco, arremessando-o para longe, e então se vira para Jisoo, deixando o resto com ela e ordenando que fuja se a situação se tornar muito perigosa. Jisoo concorda e obedece às ordens enquanto Se-han avança. Seus olhos brilham com um vermelho escarlate, assim como a aura ao seu redor. Os capangas do Kim Jong-won ficam desacreditados com a cena que presenciam. Kim Jong-won se levanta, furioso após ser arremessado por Se-han, e ordena que tragam aquele desgraçado para ele agora mesmo. Os capangas, obedecendo imediatamente, correm para cumprir a ordem, mas encontram Jisoo no caminho. Emanando uma intensa intenção assassina, Jisoo declara que ninguém escapará deste lugar, enquanto segura firmemente sua massa. Seu olhar de superioridade é o de alguém que vê seus oponentes como meros insetos a serem esmagados. Kim Jong-won ordena que matem essa vadia imediatamente. Os capangas avançam em direção a Jisoo, que permanece calma. Ela gira sua massa, dizendo que não gosta quando o massacre respinga sangue demais. Com um movimento rápido e preciso, ela elimina o primeiro capanga que se aproxima, decapitando-o em um instante. O capanga ao lado mal tem tempo de processar o que aconteceu antes de ver seu companheiro caindo sem a cabeça. Jisoo se aproxima rapidamente do próximo capanga e o acerta com um gancho devastador. Um dos capangas,
vendo uma brecha, atinge Jisoo pelas costas com uma faca, atravessando suas costas e varando em seu peito. Jisoo gira sua massa, acertando mortalmente o capanga que ousou atingi-la por trás. Ela então retira a faca de suas costas e, graças à habilidade de cura combinada com o físico do assassino celestial, seu ferimento começa a se regenerar rapidamente. Outros 3 capangas saltam para tentar atacá-la pelas costas, mas Jisoo, segurando firmemente sua massa, gira com força, acertando os 3 de uma vez e os derrubando brutalmente. Apesar de estar cercada por capangas atacando de todos os lados, Jisoo consegue desviar, bloquear e contra-atacar com precisão, lidando com todos ao mesmo tempo. Kim Jung-won, observando a cena, fica furioso ao ver seus homens sendo massacrados. Em seus pensamentos, ele percebe que, embora seu bando tenha mais de 30 pessoas, Jisoo está lidando com todos eles sozinha e sem dificuldade. Ele assume que ela definitivamente não é normal, mas ainda acredita ser capaz de derrotá-la, supondo que sua velocidade, força e resistência sejam superiores às dela. Jisoo o encara e, sem hesitar, arremessa sua massa na direção dele. Kim Jung-won, em um ato desesperado, agarra um de seus capangas pela gola e o puxa para a frente, usando-o como escudo humano. O capanga é esmagado pela massa, sacrificando-se involuntariamente. Kim Jung-won, com olhos brilhando em um vermelho intenso, declara que ele ainda é o avatar de um deus e anuncia sua habilidade: a sentença de morte. Uma habilidade que, caso acerte um alvo, em 1 minuto o alvo certamente morrerá. Entretanto, esse efeito não se aplica a alvos com maior nível. Convencido de sua vitória, Kim Jung-won profere que é o fim para a vadia impertinente, pois ele é o avatar de Hades, um deus do mais alto nível. Enquanto ele se vangloria, ele tem uma visão estranha e desconcertante de Jisoo. Ele não percebe de imediato o que está acontecendo, mas a visão não faz sentido para ele. Jisoo olha para ele de cima com um ar de superioridade e, em seguida, vira as costas. Kim Jung-won não entende até que percebe que a visão é na verdade sua cabeça voando. Ele foi decapitado pela massa de Jisoo em um golpe rápido e letal. Subindo a torre, Mina, preocupada, pergunta a Se-han se está tudo bem ter deixado Jisoo sozinha. Se-han responde calmamente que provavelmente sim, pois os oponentes não são tão habilidosos assim. Mina, ainda apreensiva, insiste que os bandidos são muito fortes e que presenciou isso enquanto estava infiltrada no bando deles. Se-han, com confiança, insiste que eles são fracos. Ele menciona que Kim Jung-won não deve ter se tornado um avatar há muito tempo e que sua única habilidade deve ser a sentença de morte. Se-han já previa que a cabeça de Kim Jung-won iria rolar se ele enfrentasse Jisoo diretamente. Enquanto continuam subindo para o último andar da torre, Mina expressa sua preocupação novamente, dizendo que sabe que Se-han é forte, mas questiona se a missão não será demais para ele. Se-han responde que é exatamente por isso que ele a trouxe junto. Mina, confusa, pergunta que tipo de ajuda ela pode oferecer, já que sua única habilidade é a transformação. Se-han, com um sorriso enigmático, diz que isso é mais do que suficiente. Finalmente, eles chegam à porta que leva ao salão no topo da torre. Mina insiste que ele deve pagá-la adequadamente por todos os serviços prestados. Se-han a tranquiliza, garantindo que vai adquirir um item valendo pelo menos 2.000 pontos, além de um bônus, dependendo da recompensa da segunda missão. Mina questiona se ele realmente vai comprar algo tão caro, e ela assegura que, se estiver mentindo, ela terá todo o direito de matá-lo. Se-han responde que já entendeu a mensagem e pede que ela apenas siga o plano e se transforme. Ela pergunta se deve se transformar no que ele pediu mais cedo, e ele confirma, instruindo-a a virar uma doninha. Mina concorda e realiza a transformação. Com a mudança concluída, Se-han pergunta se ela está pronta e abre a porta para o salão do chefe. O local está um caos, cheio de corpos petrificados do grupo anterior, todos vítimas do olhar maligno do basilisco. Se-han instrui Mina a procurar a localização da criatura, movendo-se rapidamente e com cautela. Ele pergunta se há algum problema, e caso ela esteja com medo, oferece-se para lançá-la na direção correta. Mina desce dos ombros de Se-han e corre pelo salão, retornando rapidamente ao seu lugar.
Serhan comenta que foi um pouco inútil, já que não é preciso muito esforço para encontrar uma criatura daquele tamanho. Esse é o desafio deste estágio. Uma voz ecoa, anunciando a chegada de outro tolo. A voz pertence ao basilisco, que se apresenta como Orga e avisa que poupará a vida de Serhan se ele desistir agora. Serhan responde com desdém, perguntando se Orga realmente acha que ele teria chegado até ali para desistir. Diferente do Minotauro, o chefe dessa missão tem um nome e não é apenas uma figura facilmente derrotável, mas um monstro que reina neste estágio, configurado para ser insuperável por qualquer jogador. O mais irritante é sua habilidade, o Olho Maligno da Petrificação. Quando ativado, qualquer ser vivo que cruze o olhar com Orga é transformado em pedra. Serhan lembra Miná do que ele falou mais cedo, dizendo que agora é a hora. Em sua forma de doninha, Miná apenas emite um Q, virando a cabeça em sinal de relutância. Serhan diz que não há escolha e que precisará lançá-la. Segurando a doninha, ele a arremessa na direção do basilisco. Miná voa pelo ar, entrando no campo de visão do olhar maligno. Aproveitando essa fração de tempo, Serhan se move. O olho maligno da petrificação tem um tempo de recarga, e ele precisa neutralizar os olhos do monstro enquanto a habilidade não pode ser usada. Rapidamente, Serhan arremessa sua faca em direção ao olho do basilisco, mas Orga consegue se defender. A criatura comenta que Serhan é mais esperto do que imaginava por ter mirado diretamente em seus olhos. Serhan percebe que uma simples faca e um ataque desses não serão suficientes para derrotar o monstro. Decidido a confiar ainda mais em Miná, Serhan observa a doninha correr pelo salão. O basilisco a avista e, surpreso, comenta que tinha certeza de que sua habilidade de petrificação a havia atingido. Ele então se pergunta se ela é mesmo uma doninha. Segundo o folclore, as doninhas são inimigos naturais dos basiliscos, uma fraqueza completa do monstro. O basilisco ri, reconhecendo que Serhan pensou em sua fraqueza, mas desdenha da pequena e fraca criatura, acreditando que ela não será suficiente para enfrentá-lo. Ele lança um ataque contra Miná, que por ser ágil consegue se esquivar rapidamente. Irritado, o basilisco desfere uma série de golpes, todos evitados habilmente por Miná. Enfurecido, ele a chama de desgraçada, questionando se ela não era apenas uma mera doninha desleixada. Serhan, correndo próximo ao basilisco, percebe que o monstro está confuso sobre seu plano, mas o basilisco insiste que não funcionará. Mudando seu foco, ele desvia sua atenção e ataques para Serhan, ativando o Olho Maligno da Petrificação. Nesse momento, Serhan grita para Miná que é hora de atacar. Com o basilisco concentrado em Serhan, ele se esquece da doninha, criando a brecha perfeita para o ataque. Miná salta, desferindo um golpe certeiro no olho da criatura, que grita de dor. Serhan elogia o ataque, dizendo que foi excelente. O basilisco exclama que essa criatura não era só uma doninha. Serhan, mantendo a calma, responde que obviamente não seria tão simples, perguntando se o basilisco realmente achou que ele encontraria uma doninha nas ruas da cidade e a domaria. Enquanto isso, o monstro continua atacando Serhan, que se move agilmente para desviar dos golpes. Devido ao imenso tamanho do basilisco, seus ataques são previsíveis e fáceis de evitar, mas com tamanho poder destrutivo, ser atingido significaria o fim de Serhan. O basilisco ruge que não permitirá que Serhan fuja. Serhan rapidamente consulta uma informação em seu celular. Ele olha para Miná e lembra do sinal combinado anteriormente, dizendo que é hora de se dividir. Ele corre para um lado enquanto a doninha se dirige para o lado oposto. O basilisco concentra sua atenção em Serhan, questionando que outro truque ele está tentando. Serhan responde que, de fato, não pode vencer esta luta sem usar alguns truques. O basilisco, arrogante, afirma que Serhan não vai vencer, mesmo usando todos os truques possíveis. Mesmo que consiga bloquear a habilidade de petrificação, ele ainda não será um desafio à altura. O basilisco declara que essa é a diferença em suas habilidades. O basilisco se prepara para o próximo ataque enquanto Serhan comenta que ele fala demais, estalando os dedos. Esse era o sinal combinado para Miná. De repente, um galo aparece cantando, causando desconforto no basilisco, pois o canto do galo é outra de suas fraquezas. Aproveitando o momento em que o monstro está atordoado,
Serhan corre e pergunta se essa é a diferença de habilidade que o basilisco mencionou. Ele desfere uma série de golpes rápidos pelo corpo da criatura gigantesca, mas seus ataques não causam danos significativos. O basilisco, ainda confiante, pergunta por quanto tempo mais Serhan irá resistir. Ele admite que não sabe como Serhan descobriu suas fraquezas, mas ressalta que isso não é suficiente para perfurar suas escamas. O monstro afirma que Serhan eventualmente morrerá de exaustão se continuar correndo assim. Serhan, desviando dos ataques, responde que isso é besteira. Erguendo-se de forma imponente, o basilisco reconhece o esforço de Serhan, mas insiste que a diferença entre seus status é insuperável, perguntando o que Serhan fará agora. Serhan concorda, dizendo que realmente não conseguiria matá-lo da forma convencional. O basilisco comenta que Serhan finalmente caiu na real, mas é um pouco tarde para isso. Serhan responde que já sabia disso desde o início, e por isso pensou em várias maneiras de derrotá-lo. Ele explica que está acostumado a enfrentar oponentes aparentemente invencíveis. Serhan reflete sobre o que é necessário para derrotar um adversário superior em tudo. Ser um escolhido de um deus? Ter status apelões? Habilidades úteis? Um traço único? Ele conclui que todas essas coisas são importantes, mas lembra que na primeira rodada, ele não tinha nada disso. O último que restou não foi o homem mais forte, nem aquele que foi louvado como o mais esperto, mas ele próprio. Com experiência e paciência, tudo é possível. O basilisco, furioso, grita que isso é um monte de besteiras e anuncia o fim de Serhan, mas este esboça um pequeno sorriso confiante. No exterior da torre, explosões começam a ocorrer em todos os andares, da base ao topo. O basilisco, confuso, pergunta o que Serhan fez. Ele responde que são bombas, colocadas nos últimos dias. Utilizou bombas adesivas, ativadas remotamente, que não afetam monstros ou jogadores diretamente. O basilisco ridiculariza a ideia, perguntando se Serhan realmente acha que o matará com algumas explosões ou se pretende fazê-lo cair pelos andares abaixo. Independentemente do plano, ele afirma que não funcionará. Serhan então revela que não estava apenas correndo e desviando dos golpes sem propósito. Ele diz ao basilisco que parece que seu cérebro estúpido ainda não percebeu. Ele aponta para seu pulso, fazendo o basilisco perceber estranhos braceletes em seus braços e garras. Isso é um bracelete de treino, explica Serhan. Ele pode aumentar o peso até 10 toneladas usando essa gema. Experimente por si mesmo. Serhan ativa as gemas, e os braceletes nos braços do basilisco mudam de cor para roxa. Com o imenso peso, o basilisco cai ao chão, incapaz de se mover. Enfurecido, ele diz que Serhan, sendo apenas um humano, se acha demais. Serhan, aproveitando a vantagem, coloca os pés sobre o corpo caído do basilisco e diz: "Diferença de habilidades é minha bunda. Adeus." Enquanto o chão do último andar se quebra e o basilisco começa a cair em queda livre através dos andares abaixo, ele está confiante de que mesmo que atinja o chão, não morrerá. Ele também está convencido de que os braceletes serão destruídos com a força da queda, e assim que estiver livre deles, irá certamente matar Serhan. No entanto, conforme cai através de todos os andares até o mais profundo, ele avista uma lança dourada fincada no chão, com a ponta para cima. O basilisco se pergunta o que aquela lança está fazendo ali. Afinal, essa é apenas a segunda missão. Não há nenhuma arma disponível atualmente capaz de perfurar suas escamas. Ele assume que não há chance de morrer para essa mera lança. No entanto, ao cair sobre ela, a lança perfura seu corpo. O basilisco, perplexo, não consegue entender por que isso está acontecendo. Conforme o resto de seu corpo cai, ele é empalado pela lança, como se fosse um espeto. Momentos antes, o grupo do presidente enfrentava outra criatura, mas não conseguiam derrotá-la. O presidente parecia imperturbável, pensando que não possuíam força suficiente. A criatura diante deles era um monstro de um olho gigante, assemelhando-se a um beholder. A lança que Serhan havia entregado ao presidente estava cravada no chão, como ele instruíra. Um dos membros do grupo perguntou ao presidente qual seria o próximo passo, pois não podiam prolongar a batalha. Enquanto discutiam,
foram surpreendidos por um estrondo repentino. Olharam para cima e viram o teto se rompendo, e de lá caiu o imenso basilisco do último andar. A queda criou uma cratera, e o basilisco foi derrotado não apenas pelo impacto, mas também perfurado pela lança, acabando por esmagar o Beholder, encerrando-o também. Uma mensagem do sistema informou que a segunda missão principal estava concluída, e o presidente recebeu o rank de prata. Ele percebeu que o Beholder era de fato o chefe principal da missão. Outra mensagem indicava que, a partir da terceira missão, os estágios seriam ativados automaticamente após certo tempo ou ao completarem certas condições, tornando o momento do início da próxima missão incerto. Um membro do grupo perguntou ao presidente o que havia realmente acontecido ali. Serhan desce a torre e constata que todos estão seguros, sugerindo que ele tenha derrubado a criatura no lugar certo. O presidente então percebe que Serhan calculou tudo meticulosamente. Lutou com o basilisco, o derrubou de propósito e saiu ileso. Ele se questiona sobre a verdadeira natureza de Serhan. Agradece-lhe, reconhecendo que tudo foi graças a ele, mas pondera que se fosse Kim Jong-won, teria derrotado o Beholder. O presidente reconhece que tanto o vilão quanto Serhan estão em um patamar diferente. Reflete que não podem continuar assim e precisam fortalecer-se para sobreviverem independentemente. Enquanto Serhan recupera sua lança da cratera formada pela queda do basilisco, o presidente pergunta sobre seus planos. Serhan responde que, como a terceira missão ainda não começou, planeja explorar alguns lugares. O presidente pergunta onde ele irá, e Serhan responde que irá para onde seus pés o levarem. Ele então sugere que o presidente o ligue se algo acontecer, prometendo ajudá-lo se estiver disponível. O presidente menciona que é hora de se separarem, e Serhan concorda. O presidente diz que ele também que pode ligar se precisar de ajuda e que com certeza se encontrarão novamente. Enquanto Serhan se despede, ele reflete internamente que Yoon Hyung-yoon deve ter percebido a falta de habilidade do grupo após essa missão e que precisam ser capazes de se manter sozinhos até a sétima missão. Mesmo assim, ele mantém a confiança de que tudo correrá bem, especialmente agora que o presidente se tornou o avatar de um deus. Serhan lamenta ter esquecido de perguntar sobre o deus com quem o presidente se aliou, mas planeja fazê-lo na próxima oportunidade que se encontrarem. Na cidade, em um estabelecimento, Serhan encontra Jisoo, que está sentada limpando sua massa após derrotar todo o grupo de bandidos. Ela comenta que ele demorou mais do que ela esperava. Serhan pergunta sobre aquele cara. Ela indica uma pequena sala e menciona que o prendeu lá porque ele não parava de fazer barulho. Serhan abre a porta e vê Dong-won sentado no chão. Ele pergunta como Dong-won está. Dong-won se levanta irritado, chamando Serhan de fudido, e reclamando sobre o anel em seu pescoço, pedindo para ele tirar aquilo e questionando o que é aquilo. Serhan responde casualmente que não é nada demais, enquanto segura uma gema em suas mãos, explicando que é apenas um bracelete interessante, ou talvez, no caso dele, uma gargantilha. Serhan altera a cor da gema, aumentando o peso do bracelete, fazendo com que Dong-won seja lançado ao chão. Serhan se abaixa ao lado dele e pergunta se um jogador consegue suportar 200 quilos facilmente. Em seguida, alivia o peso do bracelete enquanto Dong-won tenta removê-lo e o insulta, chamando-o de filha da puta. Serhan questiona se Dong-won acha que ele usaria algo que fosse fácil de tirar. Dong-won, confuso, pergunta o que fez para receber esse tratamento hostil de Serhan. Serhan responde que na primeira missão ele planejava eliminar todos após reuni-los no auditório, e também traiu seus companheiros novamente desta vez, sem saber que Mina estava infiltrada e o observando. Dong-won argumenta que no fim ele falhou, e Serhan responde que ele apenas falhou porque ele estava lá. Se não fosse por ele, o plano de Dong-won teria sido bem sucedido. Serhan explica que a coisa em seu pescoço é uma restrição física, mas não é suficiente. Ele mostra uma folha de papel negra, explicando que é a restrição mental. Ele gastou alguns pontos para comprar este contrato na loja de DLC. O contrato absoluto, uma vez assinado, nunca pode ser violado. Dong-won começa a ler o contrato que diz: o contratado se tornará uma pessoa generosa,
confiável e trabalhadora a partir de agora. Se violar isso, a gargantilha apertará e a cabeça explodirá, resultando na morte. Dongwon pergunta se Se-han está louco. Se-han responde que até certo ponto pode ser tolerante com as violações do contrato. Dongwon questiona se ele acha que é um imbecil. Nesse momento, Jisoo aparece atrás dele, segurando sua massa com intenção assassina. Dongwon segura o contrato e diz que, é claro, vai assinar, só precisa de uma caneta. Na cena seguinte, após o selamento do contrato, Dongwon pergunta se está tudo bem agora. Se-han responde afirmativamente e diz que ele pode ir, mas lembra-lhe que agora sabe onde ele está devido ao contrato. Se-han acena despedindo-se e pede para que Dongwon viva tranquilamente até que se encontrem novamente. Dongwon assegura que fará isso. Se-han nota que suas palavras podem ter sido educadas, mas sua expressão permanece fria e podre. De qualquer forma, Dongwon morrerá se não cumprir o contrato. Jisoo alcançou o rank ouro novamente na missão e pergunta para onde Se-han irá agora. Ele responde que tem alguns lugares para ir e questiona sobre os planos dela. Jisoo responde que também tem alguns lugares para visitar. Se-han conclui que é hora de se separarem por enquanto. Mas como membros do mesmo grupo, podem rastrear suas localizações quando necessário, perguntando se ela sabe como fazer isso. Jisoo confirma, dizendo que entende completamente o sistema de grupo e promete voltar assim que terminar seus negócios. Se-han então chama por Lee Min-ah, afirmando que agora também vai pagar a recompensa dela. Ele abre o inventário e entrega a ela o Anel do Segredo de Rank B. Explica que esse anel é capaz de esconder completamente o usuário por até 1 hora, podendo ser usado 2 vezes ao dia. Min-ah expressa sua admiração pelo item de Rank B e pergunta se ele tem certeza de que ela pode ficar com isso sem a necessidade de devolução. Se-han confirma, e ela aceita animadamente. Enquanto Min-ah fica feliz, Jisoo mantém uma expressão neutra, desviando o olhar. Quando Se-han pergunta o que aconteceu, Jisoo responde que não é nada. Parece que ela realmente ficou com ciúmes. Se-han promete dar a Jisoo algum item bom quando se encontrarem novamente, pois será capaz de obter algo valioso até lá. Com seus assuntos ali concluídos, é hora de seguir em frente, já que nada acontecerá se ficarem parados. Enquanto caminham antes de se separarem, está infestado de observadores os seguindo. Jisoo pergunta para onde Se-han está indo, e ele responde que não é nada especial, apenas está indo farmar um pouco.